Com a morte de Lindsey Graham, muita gente foi a Washington, D.C. para o funeral. É claro que Benjamin Netanyahu veio de Israel. Vamos falar disso mais tarde. Mas outro dos grandes presentes foi Volodymyr Zelensky. E claro, Volodymyr Zelensky tinha uma relação muito próxima com Lindsey Graham, que o visitou 10 vezes durante a guerra, porque Lindsey Graham sempre oferecia tudo o que Zelensky queria, ou pelo menos boa parte disso. E sem aquele senador em particular, há muitas coisas eles não teriam Heathrow. Agora, podemos argumentar, e eu argumento isso, que isso nem sequer fez diferença para a guerra. Na verdade, só serviu para prolongá-la. Mas ainda assim, isso não impediu Zelensky de ir a Washington se encontrar novamente com o presidente Trump para ver se talvez consegue mais alguma coisa de outros senadores e do presidente. Vamos ver se isso faz alguma diferença. E para onde essa guerra está indo? Hoje está de volta conosco para discutir muita coisa disso. O ex-comodoro britânico Steve Jeremy, ele próprio um veterano de combate e obviamente alguém muito familiarizado com todas essas questões. Steve, bem-vindo de volta ao programa. Sim, é ótimo estar de volta, Dan. Também gostaria de pedir desculpas aos seus espectadores por não termos conseguido fazer isso na semana passada, acho que foi. No fim das contas, depois que fui investigar a fundo, descobri que tinha a ver com o inchaço do buffer, o que é bem complicado. Mas enfim, resolvemos isso. Fico feliz que tenhamos resolvido isso, porque sentimos sua falta aqui. E agora não temos mais esse problema. Então tá tudo certo. Vamos entrar no assunto. Primeiro de tudo, Dan, o Zelensky era um grande fã do Lindsey Graham, porque ele foi a Kiev tantas vezes. Nós exibimos muitos dos trechos de áudio que ele gravou, na verdade, direto de Kiev. Aliás, exibimos alguns, certo? Acho que no dia anterior, aquela doença súbita que ele teve, seja lá o que foi aquilo, quando estava em Kiev. E ele falava sobre todas essas coisas que eles iriam fazer. Todos esses projetos de sanções que iriam impor à Rússia e assim por diante. E na verdade, acho que foi de ontem para hoje, se não estou enganado, houve uma votação no Senado para fazer avançar o projeto de sanções contra a Rússia, apresentado por Graham. E houve muitos comentários, e muitos senadores diziam, sabe, esse é o legado dele, e coisas desse tipo. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Primeiro, essa votação só fez o projeto avançar. Ainda não aprovou nada de fato. Mas veja, tudo isso é independente, quero dizer, 21 rodadas de sanções da União Europeia até agora. E acho que eles estão trabalhando na número 22, se não estou enganado. Esta vai fazer alguma diferença? Não acho que vá fazer diferença alguma, Dani. Quero dizer, se as primeiras 20 não fizeram diferença, por que achamos que a próxima vai fazer? E claro, haverá algumas questões com nuances aí. Mas a verdade é que o resto do mundo, de modo geral, está ignorando as sanções, em grande parte porque não é do interesse deles realmente segui-las, exceto aquelas nações que conseguimos pressionar a segui-las. Então acho que fará pouca diferença. A área em que possivelmente fará diferença é tudo que tem a ver com petróleo. Qualquer coisa que retire petróleo do mercado global vai fazer diferença. Vai piorar as coisas para a Europa, vai piorar as coisas para a Ásia Ocidental e a Ásia Oriental. E isso vai piorar as coisas para os Estados Unidos, porque na verdade vai contribuir para que o preço do petróleo e do gás suba de novo. Então, sabe, se você quer fazer diferença de um jeito negativo, então sim, com certeza. Vamos tentar tirar ainda mais petróleo e gás do sistema global e depois nos surpreender se os preços do petróleo e do gás subirem. Então acho que não. E se eu pudesse recomendar uma coisa, se eu fosse o Deus do mundo, a primeira coisa que eu faria seria remover todas as sanções, porque acho que estaríamos numa situação muito melhor. E seria uma medida muito boa por parte do Ocidente, porque acho que faria os iranianos e os russos pensarem que talvez este fosse um momento em que poderiam começar a conversar conosco e a confiar em nós de novo.
Bem, vamos por esse caminho, porque isso é algo interessante. O pensamento automático nos Estados Unidos e, na verdade, no mundo ocidental, certamente tanto nos Estados quanto na Europa, é: não. Sanções são uma medida coercitiva que impõe sofrimento ao outro lado por ele não fazer o que mandam, supostamente para obrigá-lo a se alinhar ao nosso lado. Mas ao longo dos anos, ao analisar muitas dessas sanções, meu argumento e o das pessoas da Defense Priorities, onde trabalho, é que o verdadeiro poder das sanções, porque elas têm alguma utilidade se forem bem aplicadas, está na suspensão delas, não na imposição. Porque se for apenas coerção, se for uma punição, então o outro lado não tem motivação para fazer nada. Mas, se houver isso, eu diria, ou talvez seja mais correto chamar de sabedoria, de dizer: certo, vamos suspender as sanções se vocês fizerem algo de que gostamos, então acho que há mais espaço para negociação. Então, simplesmente impeniste-me por consequentes. Como você vê isso? Acho que há algo nisso, Dani. Na verdade, acho que se você impõe sanções por um, digamos, propósito legítimo, e há uma diferença entre um propósito legal e um propósito legítimo, então removê-las é algo que você pode, de certa forma, oferecer numa negociação. Mas acho que a questão é que quase todas as sanções, pelo que eu acho, e não as examinei em detalhes, não serão legais, ou seja, não terão respaldo no direito internacional. Porque, na verdade, para que sanções sejam legais nos termos do direito internacional, elas precisam ter apoio da ONU. E claro, não existe isso para esses casos. Então, essencialmente, são medidas unilaterais adotadas pelo Ocidente. Há um estudo de caso muito interessante sobre isso, Dani. Você talvez se lembre de que cerca de um mês atrás, talvez um mês e meio, os britânicos interceptaram um navio-tanque russo da chamada Frota Fantasma, que estava entrando no Golfo. Eles colocaram forças especiais a bordo do navio e depois o levaram para águas territoriais britânicas, onde ele está detido atualmente. E quando você analisa a legalidade disso, não há nenhuma justificativa legal para fazer isso. Essencialmente, o que aconteceu foi que os britânicos usaram as sanções que o Ocidente impôs unilateralmente à Rússia. E o interessante é que, quando interceptaram o navio-tanque inicialmente, usaram uma questão relacionada à bandeira, com base no direito do mar das Nações Unidas, que permitia interceptar uma embarcação se ela tivesse restrições quanto à bandeira, o que possivelmente era o caso desse navio. Aliás, o capitão da embarcação é indiano. Mas assim que o levaram para águas territoriais, agora estão processando o capitão daquele navio, com a possibilidade de 10 anos de prisão. Estão processando-o com base em uma norma completamente diferente. Não é uma lei. É no âmbito do regime de sanções imposto unilateralmente pela União Europeia, pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos contra a Rússia. Então esse capitão indiano enfrenta 10 anos de prisão. Foi detido, por assim dizer, por um motivo, mas na verdade está sendo processado por outro. Quero dizer, isso está levando o direito internacional e a legitimidade a um terreno bizarro. E os indianos, não vai surpreender você, vão ficar muito chateados com isso. Na verdade, já estão muito chateados. Um cidadão indiano enfrentando 10 anos numa prisão britânica sob um conjunto de medidas legais e, de certa forma, quase legais. Se fosse o contrário, nós no Ocidente estaríamos uivando de indignação e reclamando disso. Se isso acontecesse, por exemplo, no Estreito de Hormuz, algo assim, estaríamos uivando contra a decisão dos iranianos de não seguir a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e as normas sobre águas internacionais e águas territoriais. Então eu não sou a favor de sanções. Consigo pensar em pouquíssimas vezes em que as sanções realmente tiveram sucesso. E muitas vezes elas produzem o efeito contrário. Tornam os países mais independentes. Eles precisam fazer as coisas por conta própria. Por exemplo, mesmo que retirássemos todas as nossas sanções contra a Rússia e esperássemos que eles comprassem equipamentos ocidentais, suspeito que receberíamos uma resposta bem curta. Não, obrigado. Vamos recorrer à China ou fabricar nós mesmos.
Então estamos nos afastando de mercados futuros. E no caso da Rússia, estamos abrindo mão de hidrocarbonetos baratos. Bem, sim. E além disso, fora o impacto direto sobre Rússia, Ucrânia, Irã, Coreia do Norte, China ou Rússia, preencha a lacuna, isso também afeta outros países. Porque outros países estão olhando ao redor e dizendo: quando fazemos negócios com os Estados Unidos ou com o Ocidente, ficamos cada vez mais dependentes deles. Então, se fizermos outra coisa de que eles não gostem, podem usar essas ferramentas contra nós. Isso pode até parecer um bom negócio, mas me parece uma coisa racional de se dizer: vamos começar a procurar outras opções. Como, sei lá, os BRICS, China ou Rússia, ou na verdade muitos outros lugares, se houver alternativas viáveis que possam fornecer um bem ou serviço a um preço equivalente, sem vir com o risco de sanções junto. Quero dizer, o que você vê? Você acha que isso pode ser um problema? Que isso poderia de fato ter efeitos negativos de segunda ou terceira ordem para nós? Não, eu concordo plenamente. Acho que você tem toda a razão. Então, as sanções são uma forma de causar efeitos negativos na própria economia. E as sanções boomerang, eu diria, sobre petróleo e gás na Europa, estão nos colocando numa situação em que, surpresa, surpresa, o preço da energia está subindo. E as pessoas nesse país estão reclamando do aumento no preço da energia. E eu meio que quero dizer a elas: bem, não procurem muito além das políticas dos governos britânico e europeus, agravadas pelo disparo de armas contra alvos no interior da Rússia. A segunda coisa são as tarifas. Elas têm um efeito parecido. Se achamos que vamos renacionalizar o Ocidente por meio de tarifas, então eu diria mais uma vez que as pessoas simplesmente vão procurar outros lugares. E também há essa questão de presumir que estamos do lado certo. Então, por muitos motivos, acho que essas são medidas de eficácia limitada. Sua legalidade é questionável se não tem respaldo no direito das Nações Unidas ou se não são apoiadas pelas Nações Unidas. E acho que elas estão enfraquecendo o direito internacional que sempre defendemos ou que dissemos que o mundo deveria defender, exceto quando se trata de nós. Então, não. Na minha opinião, sanções estejam no nível. E bastante evidente que ocorre o contrário. Embora eu acho que valeria a pena ter que disse a estada disso em algum momento. Então, deixe-me lhe perguntar uma coisa. Vamos olhar alguns detalhes da guerra que está acontecendo agora. Quero começar pelo nível estratégico. De certa forma, já estávamos olhando para isso com essas sanções, porque elas estão nesse nível estratégico. Mas talvez no nível operacional, os dois lados estejam atacando cada vez mais, é claro, o interior do território um do outro. A Rússia vem fazendo isso contra a Ucrânia há anos, na verdade, atacando e atingindo todo tipo de alvo. Instalações de energia, comando e controle, comunicações, linhas ferroviárias, rotas logísticas e assim por diante. Agora, a Ucrânia está retribuindo. De fato, durante a madrugada, houve mais um caso em que outra fábrica da Wildberries foi atingida. E também houve outro ataque a uma das refinarias de petróleo da Rússia. Isso vem tendo algumas consequências negativas para o lado russo, dentro do próprio país, com certa escassez de gasolina. Houve longas filas em diferentes postos de combustível e tudo mais. Mas em grande parte, isso tem sido temporário. Isso gera muitas imagens, muitos vídeos, fotos das filas enormes. Mas depois de 1 ou 2 semanas, na maior parte das vezes, pelo menos até agora, a situação acaba sendo resolvida. Só que, de um dia para o outro, esses ataques continuam acontecendo. Até agora, a Rússia tem conseguido lidar com isso. Vamos olhar primeiro para o lado deles. Na sua avaliação, qual é o efeito cumulativo disso sobre o esforço de guerra? Isso está causando algum problema para a Rússia na linha de contato? O meu entendimento disso, aliás, a minha análise, Dan, é que isso não está tendo impacto na linha de contato. E você e eu esperaríamos que fosse assim.
Acho que a questão é que há coisas acontecendo no plano estratégico. E não vamos supor que isso não esteja tendo efeito algum. Acho que está tendo um efeito sobre a economia russa, porque um dos efeitos é, na prática, restringir as exportações deles e, em vez disso, reter produtos diesel e outros para a Rússia. E, claro, isso está tendo um efeito negativo sobre a economia global. Mas voltando à Rússia, não acho que esteja tendo efeitos significativos sobre o esforço de guerra. O que eu acho que também estamos vendo é que os russos estão tendo um grau razoável de sucesso em sua defesa aérea, com os sistemas S-400 e S-500. E claro, o tempo todo eles estão ganhando cada vez mais prática nisso. E essa é uma situação muito, muito diferente da situação em que os ucranianos se encontram. A outra coisa que, claro, está tendo efeito é o efeito político na Rússia. Portanto, a pressão sobre Putin para responder está crescendo. Até agora ele resistiu a essa pressão. Mas acho que estamos entrando em um território muito preocupante, no qual Putin pode acabar decidindo que precisa responder. E claro, os lugares óbvios para responder serão um de dois lugares. Ou ele vai aumentar a aposta na guerra da Ucrânia, e acho que já está fazendo isso. Ou então começaria de fato a ameaçar e talvez atacar alvos europeus que produzem esses sistemas de armamentos, mais obviamente na Grã-Bretanha, França e Alemanha. E acho que o ponto interessante é essa escalada na Ucrânia. Uma das coisas que tendemos a ver ao longo do tempo é que quando acontece algo que parece elevar a aposta, subir na escada da escalada, como algumas pessoas descrevem, os russos tendem a responder não ampliando a escalada, mas com esforços de apoio à guerra na Ucrânia, de um impacto muito, muito maior do que o das armas disparadas contra eles. Então, é quase como se, toda vez que você cutuca o urso, levasse uma marretada. Apesar disso, Zelensky continua insistindo. E ele continua insistindo por razões políticas óbvias. Mas em termos do esforço de guerra, eu ficaria muito surpreso se isso tivesse algum impacto significativo. E pode até ter o efeito contrário. Quero dizer, o que estamos vendo, e quando passarmos ao que os russos estão fazendo, é que os russos simplesmente estão intensificando a campanha, ao que me parece. Acho que estamos tendo a impressão, e talvez você saiba disso melhor do que eu, Dani, de que a Rússia está, na verdade, passando de uma filosofia de homem, uma operação militar especial, para uma filosofia mais voltada ao combate em guerra. Não tenho certeza de que eles já tenham cruzado esse Rubicão, mas certamente me parece que estão intensificando o bombardeio estratégico. Podemos falar mais sobre isso, se você quiser. Sim, houve. Quando foi mesmo? Acho que há quase 3 semanas, Dmitry Peskov fez a declaração: isto não é uma OME, isto é, na verdade, uma guerra. Ele explicou alguns dos motivos para isso, mas depois não aconteceu muita coisa. Você não ouviu mais nada a respeito. Na verdade, Vladimir Putin, de quem vamos ouvir daqui a pouco, fez alguns comentários no fim de semana e no começo desta semana e voltou a usar a linguagem de homem. Então ele não avançou para isso, pelo menos ainda não. Vamos ver se isso continua se desenvolvendo. Mas se for esse o caso, acabamos de falar sobre alguns dos impactos que a guerra de maior alcance está tendo do lado russo. Vamos olhar para o lado ucraniano, porque recentemente há algumas coisas acontecendo na região de Odessa. E você, como homem da Marinha, pode falar sobre isso. Este é um dos impactos negativos do lado ucraniano. Não faz muito tempo, eles intensificaram as ações no Mar de Azov, que fica nesta área aqui. Lá, atingiram vários navios russos, geralmente alguns pequenos cargueiros e assim por diante, porque queriam travar a economia e também qualquer tipo de apoio militar nessa região. Bem, os russos contra-atacaram no Mar Negro, ou nesta área aqui, nos arredores de Odessa, e praticamente fecharam o porto de Odessa. Acho que vi durante a noite que uma embarcação conseguiu passar, mas quase nada está conseguindo sair. Qual é o impacto para a Ucrânia de ter Odessa basicamente fora de operação como um porto ativo? É enorme, Dani.
É um exemplo clássico do que acabamos de falar, sabe? Os ucranianos parecem escalar o conflito ao atacar alvos marítimos no Mar de Azov, e os russos respondem fechando o Mar Negro para os ucranianos. Isso vai impactar a economia deles, de uma forma muitas ordens de grandeza maior do que o impacto do que os ucranianos fizeram. Quero dizer, a Rússia é um país grande, muito grande, com suas próprias linhas internas de comunicação. Então, na verdade, não é o fim do mundo se ela perder Azov. Ela tem pelo menos outras 3 rotas marítimas. Há o Báltico, a Rota do Norte e, claro, Vladivostok. Então a Rússia não vai ter problemas com importações. Mas, meu Deus, imagine o problema para a Ucrânia se de repente todas as suas importações marítimas... E não vamos esquecer que a grande maioria das coisas que entram nos países em termos de peso chega por mar. Na Grã-Bretanha, 95% das coisas que entram no país em massa, em peso, chegam por mar e não por avião. Então isso certamente terá um efeito catastrófico ou um efeito muito significativo sobre a economia ucraniana. Provavelmente também sobre o esforço de guerra da Ucrânia, se equipamentos pesados estiverem entrando no país via Odessa e outras rotas. E, portanto, isso tem um impacto muito significativo sobre as importações deles, tanto militares quanto de outros tipos, mas também sobre as exportações. Então, de repente, as exportações de grãos que sairiam da Ucrânia seriam vendidas nos mercados internacionais e gerariam receitas de importação, de uma hora para outra, são interrompidas. É um exemplo clássico de fazer algo que você acha muito inteligente e de repente descobrir que na verdade isso tem exatamente o efeito oposto ao que você queria. Também continue em aberto para mim, Dani. Se este é o início de um avanço através do Dnieper em direção a Odessa. Para mim, ainda é uma questão em aberto. Embora algumas coisas que Putin disse recentemente me façam pensar que isso é mais provável do que improvável. Mas de novo podemos falar sobre isso. Então sim, a resposta curta é que isso se mostrou uma manobra no Mar de Azov com consequências profundas para a Ucrânia. Quer dizer, a questão em aberto, claro, é se Odessa continuará com a Ucrânia depois da guerra ou não. E se não continuar, então a Ucrânia se tornará para sempre um estado residual, sem acesso ao mar e uma sombra do que já foi. Pelo que eu vejo, ela já é um estado falido, porque depende quase completamente de empréstimos europeus para conseguir se manter. Então não foi uma coisa inteligente. E se eventualmente virmos os russos cruzarem o Dnieper e começarem a avançar para oeste no setor sul, isso não me surpreenderia. Bem, vamos dar uma olhada nisso na linha de contato. Como vocês podem ver, estamos falando disso há meses, e os russos vêm dizendo que vão começar a avançar de forma mais agressiva em direção a Sumy. Eles fizeram alguns comentários há pouco mais de um mês, mas, sinceramente, não houve tanto progresso físico no terreno. Eles avançaram um pouco na área de Vovchansk, desceram um pouco para o sul, mas isso desacelerou significativamente. Em Kupiansk não há muita movimentação. A grande questão é que, é claro, eles tomaram Siversk, o que acabou criando esta situação. Agora, a próxima grande área são estas cidades-fortaleza, Kramatorsk, Sloviansk e assim por diante. Essas são as últimas barreiras defensivas realmente grandes na região de Donbass. Mas, pelo que se sabe, se a Rússia fizer aqui a mesma coisa que fez em alguns desses outros lugares, como Bakhmut, por exemplo, Chasiv Yar e outros nesta área, isso pode levar mais de um ano, se continuarem tentando fazer a mesma coisa. Não me parece que isso seja realmente custo-efetivo para a Rússia, em vez de tentar em outro lugar, seja pelo lado norte ou pelo sul, tentar romper as linhas, flanquear essas posições, tomá-las e assim por diante. Mas ainda assim, quando você olha para o terreno, houve muitas baixas do lado ucraniano, e isso continua se acumulando. E isso é um problema. Só que você não vê muita coisa no terreno. Como você avalia o atual estado da Rússia aqui? E eles podem simplesmente continuar nesse avanço lento,
que literalmente poderia fazer esta guerra se prolongar por anos. Tenho a impressão, Dani, de que eles vão continuar de modo geral com a mesma abordagem tática que vem adotando. Porque, embora possa parecer lenta para nós, ela aparentemente está funcionando e está garantindo os objetivos que eles buscam. Um desses objetivos é a desmilitarização. E ao desgastar os ucranianos em operações de atrito, eles estão alcançando esse objetivo. Acho que, para mim, ainda há uma questão em aberto sobre quais eles acreditam que possam ser seus objetivos territoriais finais. Porque está claro que eles vão querer assegurar, sabe, nós sabemos que as 4 oblasts orientais são algo sobre o qual não há discussão. Não há discussão sobre isso. Há questões em aberto sobre toda a Novorossia, sobre as quais eu ainda não me decidi, embora eu tenha ouvido Putin falar da Novorossia como um objetivo final, e acho isso muito interessante. Mas acho que as razões que me fazem pensar que podemos estar nos aproximando de um momento em que a guerra entra em sua fase final são as pressões econômicas. Podemos falar disso mais tarde, mas acredito que é a pressão econômica que estamos vendo como resultado das consequências das sanções europeias e ocidentais sobre o petróleo russo, dos ataques em território profundo da Rússia, que estão retirando mais petróleo do mercado, e depois as consequências do fechamento do Estreito de Hormuz, que agora acho que estão começando a chegar. À medida que esse golpe triplo começa a chegar e começamos a ver preços mais altos de petróleo e gás no Ocidente, e as economias dos países, com exceção da Alemanha, têm níveis muito altos de dívida em relação ao PIB e estão em situações econômicas precárias, acho que as pessoas vão ser chamadas a se perguntar 2 vezes se querem continuar aumentando os gastos para sustentar uma guerra na Europa, que para mim parece impossível de vencer. E os comandos militares certamente devem entender que ela é impossível de vencer ao custo de tantas outras coisas nas sociedades europeias e americanas. Sabe, reduzir os gastos com saúde, reduzir os gastos com as artes, reduzir os gastos com infraestrutura. E eu poderia continuar falando, mas acho que chega um momento em que as pessoas vão dizer, bem, é isso mesmo que queremos fazer. Queremos continuar gastando dólares, libras e euros dos contribuintes numa guerra que, ao que tudo indica, não temos nenhuma perspectiva de vencer. E além disso, numa guerra em que não conseguimos entender por que nossos países e nossos líderes não estão conversando com a Rússia para encerrar isso. Então, acho que é isso que pode levar ao fim da guerra. Embora eu não ache que essas consequências econômicas vão realmente pesar antes do ano novo. Vamos ver. Pode ser antes. Mas o que eu espero é que as consequências energéticas comecem a pesar em breve. Estamos vendo os estoques se esgotarem. As reservas estratégicas de petróleo, com 1 ou 2 exceções, estão ficando bem mais baixas do que eram. Então, espero que as consequências energéticas nos atinjam mais cedo ou mais tarde. E certamente no segundo semestre deste ano. Daniel Davis. E vamos começar. Obviamente acompanhamos isso muito de perto em ambos os casos. Na verdade, até em relação à própria economia global, e vamos continuar acompanhando. Mas olhando para isso aqui, quando você fala que as pessoas não veem uma solução militar, e não existe uma, acho que provamos completamente esse ponto ao longo de 4 anos e meio. Não há solução militar do lado ucraniano. Agora, há um caminho para o lado russo, como você mencionou há um minuto. Há uma guerra de desgaste em curso, e se ela se prolongar o suficiente, mesmo nesse ritmo lento, ela vai acabar desgastando o outro lado. Quer dizer, é simplesmente matemática e fundamentos básicos. Mas algumas pessoas no Ocidente não querem pensar nisso. Eles querem pensar nesses pacotes de sanções. Então, a única coisa de que estamos falando, incluindo a União Europeia, é simplesmente impor mais sanções econômicas à Rússia. Não conversar com ninguém, nem sequer explorar possibilidades diplomáticas. Literalmente, nem estamos considerando isso.
Só dizendo, vamos fazer mais uma coisa que empurre isso ainda mais para frente e mantenha a guerra em andamento. Isso não passa despercebido por Volodymyr Zelensky, que, como falei na abertura do programa, está em Washington, D.C., supostamente para ir ao funeral de Lindsey Graham. Mas seu principal objetivo era se encontrar com o presidente Trump, e como vocês verão neste clipe, com pessoas influentes nos Estados Unidos. Como foi a reunião com o presidente hoje? Bem, isso é sobre as licenças. E começamos isso na América, para dar à Ucrânia licenças para a produção de Patriots. Isso é importante porque precisamos de mais e mais rapidamente. E hoje tivemos uma reunião muito boa com o presidente Trump. Ele aceitou nos dar licenças. Depois tive uma reunião com representantes da produção de empresas militares muito fortes dos Estados Unidos. Espero que façamos coprodução. Isso é muito importante. Então veja, vamos garantir que todos entendam isso com absoluta clareza. Ele recebe uma licença, e essa produção, seja lá o que for. Num ambiente normal, em tempos de paz, você está falando de algo entre 3 e 5 anos. Anos até que uma fábrica possa ser construída, até conseguir as cadeias de suprimentos, encontrar pessoas qualificadas para construí-la. Porque não é simplesmente alguém que você encontra no supermercado local e diz, ei, vocês querem vir trabalhar aqui? Quero dizer, são pessoas altamente qualificadas, que precisam desempenhar funções específicas. É por isso também que demora tanto para produzir um único míssil. Então estamos falando de 3, 4, até 5 anos antes que qualquer míssil comece a sair da linha de montagem. E mesmo assim, não em quantidade muito alta. Por que estamos falando de algo que não tem absolutamente nenhum impacto sobre a guerra no curto prazo? Você tem toda a razão em perguntar. Acho que estamos falando disso por razões políticas. Mas há outro motivo, Dani. Os políticos ocidentais parecem não entender de defesa aérea. Acho que, como já mencionei antes, uma das minhas funções na Marinha era comandar um contratorpedeiro de defesa aérea. Então essa é uma área de especialização minha. Eu era o coordenador de guerra antiaérea naquele navio, para a Força Naval Permanente da OTAN no Mediterrâneo. E pensei no que eu faria, e fiz isso, acho que há uns 10 dias, Dani. Escrevi um artigo no meu Substack chamado Os Princípios da Defesa Aérea, ou algo assim, porque eu estava tentando complementar o excelente trabalho que o professor Ted Postol fez. E você conversou com Ted Postol neste podcast, e ele é uma excelente fonte. E o que Ted Postol diz, basicamente, é que a eficácia dos sistemas de armas ocidentais em geral, mas dos sistemas PAC-2 e PAC-3 em particular, é muito menor do que nos dizem. E achei que seria útil complementar isso, explicar também como era ser um defensor aéreo e como era travar a batalha de defesa aérea. E quando você está travando essa batalha, não se trata apenas dos interceptadores, mas de todo o sistema. Então o que você precisa é de uma abordagem sistêmica. Você precisa de um aviso muito bom sobre as armas que estão vindo na sua direção. Os sistemas de armas são drones. Há drones, há mísseis de cruzeiro, há mísseis balísticos convencionais e há mísseis balísticos hipersônicos. E a maneira de fazer isso é começar com sistemas de radar e outros tipos de sensores que fornecem alerta antecipado. Porque tudo isso acontece muito rápido e a batalha aérea é muito rápida. Então, quanto mais aviso você tiver, melhor. E você verá que os Estados Unidos sofreram nesse aspecto, pela forma como os iranianos destruíram os radares THAAD e outros radares que davam aos americanos alerta antecipado sobre ataques que estavam chegando. Agora eu esperaria que o sistema ucraniano, os sistemas de alerta antecipado deles, não fossem nem de longe tão bons quanto os que os Estados Unidos tinham no Irã. Porque eu esperaria que eles não tivessem adotado a mesma abordagem de sistemas. E a forma como você constrói sua defesa aérea é em geral por camadas. Então você teria uma batalha aérea mais externa, normalmente com patrulhas aéreas de combate, apoiadas por aeronaves de alerta antecipado.
E o problema disso é que os caças de patrulha aérea de combate, como os F-18, F-15, F-35 e F-22, têm capacidade muito limitada, se é que tem alguma, contra mísseis balísticos convencionais. E não tem nenhuma capacidade contra mísseis hipersônicos. Então você já perdeu uma camada do seu sistema. Aí vem a área seguinte, a camada intermediária, em que se usam mísseis de defesa aérea. São mísseis que podem interceptar alvos em trajetória e têm alcance médio. Eles podem ter algo entre 20 e 100 milhas de alcance, mais ou menos nessa ordem de grandeza, Danny. E em geral você dispara 2 deles contra cada alvo. É aí que entra o Patriot. É aí que entram o S-400 e o S-500. É aí que entram o sistema PAMS e o Sea Viper nas marinhas europeias. Por fim, você tem a defesa de ponto. E a defesa de ponto é quando você dispõe de um sistema de armas que serve como sua última linha de defesa, por assim dizer, contra coisas que tenham atravessado essas camadas. O que eu fiz naquele artigo foi um cálculo aproximado para ver quantas baterias de armas, baterias Patriot, seriam necessárias, mesmo que fossem eficazes, para dar uma cobertura razoável à Ucrânia, considerando o tamanho do país. E uma estimativa em ordem de grandeza foi de cerca de 75 baterias Patriot. E existem 100 no mundo. Então, mais uma vez, isso mostra que a probabilidade de os ucranianos, mesmo que os americanos fornecessem esses sistemas, conseguirem de fato uma defesa aérea eficaz é muito baixa. De fato, acho que sim. Tanto que, na verdade, acho que qualquer dinheiro gasto para apoiar os ucranianos na defesa aérea provavelmente será desperdiçado, porque não acredito que isso vá funcionar. E digo isso porque a forma de superar sistemas de defesa aérea é saturá-los. Saturá-los com uma combinação de drones, mísseis convencionais, mísseis de cruzeiro convencionais, mísseis balísticos convencionais e mísseis hipersônicos. E, se eles estiverem chegando aos 400, 500, 600 por dia, por noite, você vai saturar as baterias muito, muito rapidamente, Danny. Então, sabe, a ideia de que podemos realmente ajudar os ucranianos a defender nossos céus simplesmente é uma fantasia. Bem, foi literalmente isso que observamos. Quer dizer, nós vimos isso. Foi assim que funcionou para a Ucrânia. É por isso que eles estão pedindo esse material agora. É por isso que, em tantas dessas grandes barragens de mísseis que vemos da Rússia, os mísseis chegam e nem há interceptadores sendo lançados. Se eles os atingiriam ou não, isso é irrelevante. Eles não estão lá para serem atingidos. Então vemos que esse é o caso. Mas se eles estão potencialmente anti-mal. E só falar um pouco mal, mas tinha que ser feito no métrico. E tarar que não fomos atacados. E essa ideia, ou melhor, essa alegação, ou talvez seja mais adequado chamar de crença, é que temos uma grande defesa aérea do nosso lado, porque temos aqui todos os equipamentos modernos. Mas eu me lembro, e isso já deve fazer quase 2 anos, de ter visto um estudo que apareceu por um tempo, ganhou algumas manchetes e depois desapareceu, e nunca mais ouvi nada sobre ele. Esse estudo estimava que tínhamos cerca de 5% dos recursos de defesa aérea necessários para defender toda a OTAN de qualquer possível ataque russo e assim por diante. Isso parece um número meio baixo. O que você diz sobre isso? Não vi o estudo. Eu adoraria vê-lo, mas isso não me surpreende. Vou dar um bom exemplo. Ele é usado como meu estudo de caso, o que eu conheço melhor. Então pensei, certo, se me pedissem para fornecer sistemas de defesa aérea para defender a Grã-Bretanha contra o tipo de ataques de saturação que temos, como eu faria isso? Bem, primeiro, eu só tenho um sistema de defesa aérea na Orbat britânica, a Ordem de Batalha, capaz de fazer defesa aérea diária nesse nível, com o tipo de capacidade e conhecimento técnico necessários. Ele está nos destroyers tipo 45, só temos 6 deles. Vamos supor que possamos ter 4 disponíveis. E isso já é uma grande suposição, porque esses navios tiveram grandes problemas.
E eu colocaria um em Londres, isso está tudo no artigo, Dani. Mas um em Londres, um na base do dissuasor estratégico, lá na Escócia, e 2 em outros lugares. Esses navios têm silos para 48 mísseis. Então vocês veem aqui na tela. Isso é do Financial Times, acho que de 2024. Era isso que eles diziam, que a OTAN tem apenas 5% da defesa aérea necessária para proteger o flanco leste. Isso não me surpreende nem um pouco. E até as defesas aéreas que temos estão longe de ser tão eficazes quanto gostaríamos. Quer dizer, os russos vêm usando mísseis balísticos convencionais e operacionalmente hipersônicos há mais de 2 anos. São armas eficazes. E a verdade é que estamos completamente expostos a elas. Como eu disse, se você pegar aqueles 4 navios, eles têm baterias de 48 silos, mas disparam 2 contra cada sistema de armamento. Então são 24 salvas e acabou. Você fica sem nada. E sabe, se você está recebendo barragens de mísseis, barragens combinadas de 100, 200, 300, 400, 500 mísseis, e acho que na Ucrânia as maiores chegaram perto de 1000. Isso é indefensável nesse momento. E quanto antes acordarmos para isso, melhor. E quanto antes as pessoas entenderem que a OTAN não consegue se defender, ou certamente que não consegue defender o teatro de operações europeu, contra as armas que a Rússia é capaz de empregar contra nós, melhor. De fato, essa é uma das razões pelas quais, naquele artigo original de que falamos há algum tempo, a guerra que se aproxima com a Rússia, eu quis explicar às pessoas que estamos essencialmente totalmente expostos a ataques aéreos. Também é uma diferença de filosofia. É uma diferença na filosofia de combate, Dani. Acho que muitas vezes pensamos certo. Somos fortes no ar e no mar. Você vai ver isso na batalha ar-mar de que os Estados Unidos falam quando tratam de Taiwan. Mas o fato é que, na verdade, vimos nos últimos 2 a 4 anos que essa é uma suposição que já não podemos mais fazer. Acho que tendemos a não pensar muito nas forças de mísseis russas, nem nas chinesas, nem nas norte-coreanas, nem nas iranianas. Bem, agora estamos pensando nelas. E estamos pensando nelas quando vemos os americanos sendo empurrados para o oeste, para fora das áreas do Conselho de Cooperação do Golfo. As pessoas percebem que elas são indefensáveis. E também podemos ver isso pelas baixas. Na verdade, eu já disse isso repetidas vezes, mas as pessoas passam muito tempo falando sobre como os porta-aviões são vulneráveis. E a pergunta que eu faria é: onde vocês colocariam os porta-aviões em comparação com as bases aéreas em terra, em termos de vulnerabilidade? A última vez que um porta-aviões foi atingido em uma guerra foi em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. A última vez que uma base aérea foi atingida em uma guerra, acho que provavelmente foi na semana passada, na Jordânia. Certo. Eu me lembro de estar em Kandahar. Tenho certeza de que você também foi a Kandahar. Eu me lembro de estar em Kandahar. Eu Tínhamos caças Harrier GR-7 lá, e 2 deles tinham sido atingidos por um foguete chinês antiquado, sabe? Aquele lançador de foguetes de 3 canos que caiu ali perto. Os estilhaços deixaram um deles fora de operação. Não parecia quando você olhava para a aeronave, mas o dano interno que causou a deixou fora de operação. E a outra levaria meses para ser recuperada de fato. Então a ideia de que essas bases aéreas são seguras não poderia estar mais errada. E olhe também para as baixas. Já passou da hora de acordarmos para essa batalha aérea e para o fato de que agora estamos atrás, eu diria, pelo menos 5 anos e provavelmente 10 anos, em compreensão e capacidade de... Certo. Então isso leva a uma pergunta óbvia. Deixa eu colocar isso de novo aqui. Isso é de... Deixa eu ver, onde está a data? Certo, isso é de 29 de maio de 2024. E anunciaram que a OTAN tinha apenas 5% das defesas aéreas necessárias para defender o flanco leste. Então por que eu não...
Por que isso não virou uma emergência para a aliança da OTAN? E por que agora estou enviando todo esse dinheiro e essas imagens que o Gary mostrou aqui? Estamos falando de enviar todos esses assessores e empresários para a Ucrânia para fazer algo que vai levar anos. Por que não há essa situação de emergência do nosso lado da linha para defender os nossos países, de onde essas empresas realmente vêm? Essa é uma pergunta de $64 mil. Acho que, em parte, é uma espécie de atraso institucional. E acho que, em parte, falta o pensamento doutrinário adequado nas Forças Armadas Ocidentais, Dani. Porque está se tornando cada vez mais óbvio que isso é, na verdade, uma grande deficiência da defesa ocidental. Acho que passamos tanto tempo pensando na ofensiva e em como fazer contra-insurgência. E, claro, a contra-insurgência é fácil. Não é fácil. Comparativamente é fácil. É fácil, comparado ao que estamos sofrendo neste momento. Imaginem se o Talibã tivesse tido mísseis minimamente parecidos com os que os russos têm. Como teria ficado a base aérea de Bagram? Como teria ficado a base aérea de Helmand? Como teria ficado o quartel-general divisionário de Herat? Então acho que essa é uma grande lacuna no pensamento doutrinário ocidental. Acho que uma das lições que vão surgir das duas guerras, tanto a guerra do Irã quanto a guerra entre Rússia e Ucrânia, é que, na verdade, temos uma grande vulnerabilidade. E a consequência dessa grande vulnerabilidade não é só que não conseguimos travar a batalha de defesa aérea. Nós nem conseguimos mobilizar tropas para nos permitir, de fato, projetar poder. Porque, assim que as levamos para quaisquer áreas de concentração em terra, elas ficam vulneráveis. Então acho que esta é uma mudança muito, muito importante. Fiz um artigo sobre o equilíbrio de poder alguns meses atrás, talvez tenha sido há um ano mais ou menos, e eu falava dos elementos-chave do equilíbrio de poder. Falei da necessidade de ter capacidade industrial, falei da necessidade de ter energia para de fato pôr em funcionamento o que você está fazendo. Mas acho que o que está ficando cada vez mais claro para mim é que há uma grande mudança operacional. E você e eu sabemos que quando falamos de operações, não estamos falando do que acontece no nível estratégico, mas de como se combate no nível operacional. A grande mudança operacional é a revelação, por meio das operações, tanto na Ucrânia quanto no Irã, dessa grande deficiência na capacidade militar do Ocidente. E é uma deficiência que vai levar, eu diria, pelo menos 10 anos para ser recuperada, se é que conseguiremos recuperá-la. E isso significa que a consequência é que, pelo que eu consigo ver, as duas guerras estão perdidas. E quanto mais cedo acordarmos para essa deficiência operacional, melhor. Porque isso desmente a ideia de que os Estados Unidos têm onipotência e força militar. Desmente a ideia de que a OTAN é a maior coalizão. Porque o fato é que, se entrássemos em guerra com a Rússia, eu não esperaria que os russos nos atacassem. É a última coisa que eu quero que eles façam. Eu esperaria que eles ficassem atrás da linha de contato e simplesmente nos destruíssem completamente, da mesma forma que estão fazendo com os ucranianos. Só um adendo a isso, Dani. Fiquei curioso ao ver que o general Surovikin foi trazido de volta. E pensei, por que isso aconteceu? Não me surpreenderia se ele tivesse sido chamado de volta por causa da sua competência com linhas defensivas. E pensei comigo mesmo, será que eles vão reforçar algumas dessas linhas defensivas para poder redistribuir tropas que estão nelas para outras áreas da campanha? Isso permitiria que eles realmente começassem a explorar vantagens, em vez de apenas avançar. Quer dizer, eu não sei. Mas achei muito interessante que ele tenha sido trazido de volta. Sim, eu também. Junto com algumas outras coisas, que se der tempo, a gente aborda daqui a pouco. Quero continuar nesse tema aqui, porque é algo muito interessante que você levantou. A gente acabou de falar sobre defesa aérea e expôs que estamos vulneráveis a uma falha significativa do nosso lado. E, literalmente, não estamos fazendo nada a respeito.
Bom, outra coisa que o Zelensky falou ontem à noite aqui na Fox News e que estava correta. Agora, neste trecho, ele vai falar, sabe, vai depreciar o RU e outras coisas. Mas ele vai identificar corretamente uma questão real e fundamental envolvida na guerra dos drones. Entendemos que esta guerra muda a cada 3, 6 meses. Temos de mudar as tecnologias. É por isso que temos uma plataforma militar tecnológica real, moderna e muitas empresas. Nós mudamos os drones. Hoje esses drones podem funcionar no campo de batalha, mas depois de 3, 6 meses já não funcionam. Por isso é preciso ser forte a cada momento, mudar as tecnologias e ser mais rápido, porque temos de ser mais rápidos que Putin. Putin tem mais pessoas do que nós, e precisamos salvar as nossas pessoas e usar mais tecnologia do que pessoas. É isso que fazemos. Agora, provavelmente vou falar de duas coisas separadas aqui. Uma é sobre a questão específica entre Rússia e Ucrânia, já que essa é a guerra que temos em mãos. Mas, como você meio que levantou a questão da defesa aérea até do nosso lado, vamos olhar para esse mesmo tema aqui. Porque vejo isso como uma grande vulnerabilidade do nosso lado, devido à centralidade de todas as diferentes categorias de drones na linha de frente. E isso fez a zona cinzenta crescer dos dois lados, porque é quase impossível haver uma espécie de terra de ninguém, e assim por diante. Nós falamos muito sobre drones e temos comprado mais, mas acho que a área em que somos mais ineficientes é justamente a que Zelensky identificou corretamente aqui. É preciso ter um sistema tecnológico muito rápido, que responda, reaja, responda de novo e depois mude. E você precisa ser muito adaptável para conseguir fazer essas mudanças na hora, ter conexão com a indústria para implementar essas mudanças e colocá-las em prática. Caso contrário, você vai produzir 1 milhão de drones que nem funcionam quando chegam lá. E eles têm que lidar com isso dos dois lados da linha. E sem dúvida, estão lidando com isso. Eu não vejo esse tipo de pensamento, e certamente nenhum desses sistemas em nenhum país da OTAN. O que você acha? Não, eu não acho. E acho que há discussão sobre isso. E certamente na imprensa britânica vejo muita conversa sobre drones. E vejo discussões sobre a necessidade de usar muito mais autonomia. Será a mesma coisa na Alemanha? Será a mesma coisa na França? Mas eu acho, e penso nisso há algum tempo, que os drones são extremamente importantes. Só que não é apenas pela capacidade de matar, ou seja, a capacidade de eliminar soldados, aquelas imagens horríveis que você vê de um drone perseguindo um soldado de infantaria. Desculpe, não quero insistir nisso. Então acho que a questão interessante é a forma como os drones, na verdade, ampliam a visibilidade no campo de batalha. E acho que isso também significa que, na prática, a artilharia é muito mais eficaz, desde que você consiga colocá-la em posição. Acho que foi na segunda-feira que eu conversei com um soldado de infantaria australiano, talvez você não o conheça, chamado Matt Williams. Ele é um sujeito muito, muito bom. Na verdade, ele trabalhou dos dois lados da frente na Ucrânia, e é muito interessante quando fala de táticas. O que ele disse foi que era muito interessante ver como os russos estavam se mostrando muito eficazes no uso de drones para coordenar o fogo de artilharia muito mais rapidamente do que no passado, tornando-o muito mais eficaz. E isso bateu com a minha visão intuitiva, ou melhor, confirmou minha visão intuitiva. A artilharia ainda é a grande assassina. Quero dizer, quando eu estava na Marinha, comandei uma fragata tipo 21 e um destroyer tipo 42. Ambos tinham um canhão de 4,5 polegadas que em fogo rápido podia disparar 26 projéteis por minuto. Então é como ter o equivalente a uma bateria de artilharia. Na prática, é uma bateria de artilharia. Mas, se esse fogo for muito, muito bem direcionado, ele se torna muito mais eficaz. E você sabe bem que o principal agente letal na Primeira Guerra Mundial foi a artilharia. E acabou sendo também na Guerra da Ucrânia. Então acho que sou um pouco cauteloso ao dizer que a resposta para a Ucrânia são os drones.
acho que eles são sem dúvida parte de toda a solução. Mas na verdade, se você consegue solicitar fogo de apoio e usar artilharia da forma que o Matt estava dizendo, isso realmente faz diferença. Ele também estava dizendo, aliás, e achei isso igualmente interessante, que o número de perdas de canhões autopropulsados dos russos, em comparação com os ucranianos, é significativamente favorável aos russos. Então os russos estão destruindo esses equipamentos muito mais rápido e também têm mais canhões autopropulsados. Então, de novo, você começa a entender por que os números de baixas que nós, na mídia independente, acreditamos que estejam acontecendo, estão de fato acontecendo. Porque os russos conseguem responder de uma forma que os ucranianos simplesmente não conseguem. Então eu estou aberto à ideia dos drones. Acho que eles fazem parte de uma evolução, são uma parte muito importante da evolução e do desenvolvimento do campo de batalha, mas também acho que não há muito que se possa fazer contra volumes significativos de fogo de artilharia caindo sobre você, de uma forma que, contra drones, você pode ter uma chance. E haverá capacidades de defesa aérea contra drone, elas estão sendo desenvolvidas. O que você acha do argumento, ou da alegação, enfim, do lado ucraniano que o Zelensky acabou de apresentar? Há de que estamos compensando o número insuficiente de tropas. E nem ele nega isso. Sim, a Rússia tem mais tropas do que nós, isso é certo. Então estamos compensando a diferença com drones. Mas é isso que nós dizemos. Só que drones são onipresentes ali. Não é como se os russos dependessem apenas da artilharia. Eles têm o mesmo recurso. Então se você tem, e acho que, no melhor dos casos, ou melhor, no pior cenário, dá para dizer que há uma paridade em drones. Se há paridade em drones, e o lado russo tem o equivalente do lado deles, mas também tem mais artilharia e mais homens, o que isso diz sobre para onde a guerra está indo? Sim, isso me diz o que está implícito na sua pergunta. Se há paridade em drones, mas na prática, um dos lados tem significativamente mais artilharia, significativamente mais tropas de combate, blindados e apoio logístico às forças de combate, todo esse tipo de coisa, então esse lado, obviamente, vai vencer. Então acho que será interessante ver como as coisas vão se desenrolar. Mas eu não me surpreenderia se começássemos a ver avanços significativos dos russos nos próximos meses. Talvez não na velocidade que o Ocidente gostaria de ver, segundo sua famosa doutrina de manobra, mas é difícil enxergar como os ucranianos podem prevalecer. Quero dizer, é claro que, se houver paridade em drones, pelo menos os ucranianos terão melhor visibilidade do campo de batalha. Embora também tenha sido interessante o que Matt disse, é que, na verdade, os russos têm inteligência de sinais extremamente boa, e eles estão indo atrás de todos os controladores de drones ucranianos, um por um, com uma letalidade quase clínica, eliminando os operadores de drones o mais rápido que podem. Então, de novo, acho que esta é uma batalha em que não estou dizendo que os ucranianos não serão capazes de causar impacto, mas os alemães também foram extremamente bons na defesa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas no fim das contas, a massa que os russos conseguem levar para a guerra e o poder de combate que conseguem levar para a guerra, me parece, tem de prevalecer. De novo, esta é mais a sua área do que a minha, Daniel Davis. Mas não consigo ver como, a menos que exista alguma tecnologia mágica, e não vejo sinal algum disso, nem consigo imaginar o que seria, não consigo ver como os russos, no fim, não vão prevalecer. A única questão é a velocidade com que vão prevalecer. The only question is the speed with which they prevail. Sabe, você disse agora há pouco que vem indícios de que a Rússia pode estar prestes a fazer alguma outra coisa. O próprio Zelensky disse há alguns dias que acha que a Rússia vai mobilizar até 500.000 de tropas. Dmitry Medvedev negou isso esta manhã, mas disse que eles continuam recrutando muita gente. Mas houve algo que Putin disse há alguns dias que acho merece ser examinado aqui. Ele estava falando a membros da Duma e, na primeira parte, explicou por que eles vêm agindo devagar.
Ele disse, porque priorizamos a estabilidade da nossa economia, a estabilidade do nosso pessoal, e estávamos gerenciando riscos porque não queríamos arriscar tantas tropas. Mas então ele disse, também há o risco de não agir com força suficiente. E depois disse, vou contar a vocês um novo segredo. Vou revelar um segredo. Meu colega não vai se ofender se eu disser que durante a cerimônia de premiação, um dos vencedores sussurrou para mim, nós vamos vencer. Precisamos ser mais ousados. E realmente quero isso. Mas surge uma pergunta em mais ousada. E aqui, assim como na economia, há riscos. O preço são perdas no campo de batalha do nosso lado. Portanto, também vamos agir aqui com cautela, mas de forma persistente e consistente, alcançando os objetivos definidos para o país. E vamos alcançá-los. Então isso foi apenas 2 dias. E já vemos todo esse método há 4 anos e meio, especialmente desde por volta de novembro de 2023, quando a Rússia passou da defensiva para a ofensiva. Você mencionou Surovikin, o general Surovikin. Foi isso que ele fez. Bem, agora parece que Putin está dizendo que é hora de fazer algo um pouco mais ousado. E ele fez questão de dizer que ser ousado significa aumentar as baixas. Então, parece que ele está preparando o terreno, tanto para os representantes quanto para o público em geral que está assistindo, para que possa haver mais baixas russas em breve, o que implicaria um movimento mais agressivo no terreno. O que você acha que pode estar por vir? Eu juntaria as duas coisas. Acho que isso é típico do Putin, falar de cautela com as baixas. Ele sempre foi muito cauteloso com as baixas. E me parece que isso explica a velocidade com que os russos avançaram. Sabe, é algo que o Ocidente desprezou, mas o fato é que os russos continuam ganhando território. Quero dizer, já faz algum tempo que digo que, para mim, a Rússia está na 5ª fase de sua estratégia. A primeira foi a diplomacia, e tentar usar o ataque a Kiev e as operações iniciais no Donbass para buscar um acordo diplomático, que teria sido alcançado se não fosse por Boris Johnson e Joe Biden. A segunda foi a retirada e o contato, quando perceberam que, na verdade, o Ocidente e a OTAN estavam dispostos a apoiar. A terceira fase, que eu acho que começou por volta de setembro de 2022, foi uma defesa de desgaste quando a linha Surovikin foi construída. E enquanto eles começavam de fato a mobilizar tanto a indústria quanto as forças militares, sabe, o Ocidente, os generais ocidentais, na verdade, incentivou os ucranianos a atacar a linha Surovikin com muito pouca força, com pouquíssima vantagem, e principalmente em benefício dos russos, que então perderam não um, mas 2 exércitos. A fase seguinte foi uma ofensiva de desgaste, e acho que provavelmente estamos chegando ao fim dela. Eles vêm avançando, mas tentando continuar a desgastar os homens e o material do exército ucraniano. E agora, muitas vezes eu pensei que entraríamos no que chamo de exploração estratégica. E a segunda coisa que associo a isso, Dani, é o fato de que Putin mencionou, há algum tempo, cerca de 1 semana atrás, talvez 2 semanas, a ideia da Novorossia. E eu sempre pensei que se estivesse na situação dele e quisesse chegar a um ponto em que tivesse assegurado o que precisava para garantir a segurança de longo prazo da Rússia, então eu iria querer a Novorossia. E eu trabalharia partindo do princípio de que, se conseguir passar pelas cidades fortaleza como o último grande bastião, então poderei começar a avançar muito mais rapidamente rumo a Novorossia. Portanto, movimentos em direção a Odessa, movimentos em direção aos oblastos ocidentais, serão uma forma de assegurar meus objetivos de longo prazo. E é isso que venho observando com interesse. Fiquei fascinado quando o ouvi dizer isso,
porque é algo sobre o qual acho que você e eu conversamos há cerca de um ano. Talvez tenha sido há 9 meses, Dani, quando falávamos sobre a Novorossia. Mais uma vez, vamos ver. Mas se eu estivesse na posição de Putin e quisesse assegurar a segurança de longo prazo da Rússia, ou melhor, garanti-la, então acho que buscaria controlar a maior parte da Novorossia, se pudesse. E dá para ver que, mais uma vez, isso me dá segurança nas minhas fronteiras marítimas. Isso me aproxima da Transnistria. Não dá para ver muito bem, mas ela fica logo a oeste de Odessa. Então, de modo geral, é uma região de russos étnicos e certamente de ucranianos que falam russo em grande número, quase todos. E há uma sobreposição aí, o que faz sentido para mim. Não é uma boa aparência, eu deveria ter pensado nisso. Mas ainda assim é assim que eu estaria pensando. Eu não... Pode ser algo aquém disso. Mas acho que a mensagem aqui, e talvez haja uma mensagem direcionada ao Ocidente, é: ou aceitem nossos termos para Odessa, para Crimeia, e voltem com algum tipo de proposta, ou é isso que estamos buscando. Ele disse isso publicamente, então sabemos que isso está em pauta e que vamos continuar até conseguir. E claro, meu palpite é que o plano dele será, certo, agora vamos continuar até conseguir isso. Se os europeus e os americanos quiserem vir falar conosco antes disso, então talvez possamos conversar. Mas, caso contrário, é nessa direção que estamos indo. De novo, é especulação da minha parte, Dani, porque assim como você, eu não faço parte do Estado-Maior russo. Certo, mas essas declarações estão se tornando cada vez mais explícitas e as operações no campo de batalha continuam. É uma projeção razoável. Mas veja, vamos continuar acompanhando isso. Vamos continuar prestando atenção. Agradecemos muito por você participar e compartilhar sua experiência nessas áreas, porque acho que o tempo provavelmente vai provar que eles têm razão. Obrigado. É um prazer, Tony. E com Deordito. E como lembrete, Steve Jeremy tem o Substack dele, stevejeremy.substack.com, onde você pode ver essa questão sobre a qual ele escreveu. E falamos um pouco disso hoje, sobre essa nova situação da defesa aérea e os problemas que temos, além de todos esses outros ótimos títulos aqui. Tudo isso está disponível no Substack dele. E olha, nós mesmos estaremos de volta com você esta tarde. Na verdade, Larry Johnson estará aqui daqui a cerca de 1 hora. Ele vai falar sobre algumas das coisas que aconteceram durante a noite, especialmente nessa situação do Irã. Muita coisa aconteceu por lá. E mais tarde, hoje à tarde, às 2 horas, logo depois disso, na verdade o professor Morandi vai estar de volta conosco. E eu digo a vocês, eu estava trocando mensagens com ele bem cedo esta manhã. Ele tem coisas muito interessantes para compartilhar sobre qual pode ser a estratégia iraniana e para onde eles veem essa situação caminhando em seguida. Vocês não vão querer perder nenhum desses 2 programas, eu prometo. Nos vemos a 1 hora, no Daniel Davis Deep Dive. Sabe, eu não tento convencer vocês a comprar ouro, nem dizer como administrar sua carteira de ações. Mas há uma forma de vocês nos ajudarem. Inscrevam-se, cliquem no botão de curtir e compartilhem isto com alguém que vocês amam.